Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Hoje nós vamos entrar, no outro encontro, nas oficinas. O que são as oficinas? A gente vai começar a desempenhar como se fosse na prática, desde que uma transmissão, né? A gente acompanhou pessoas, tivemos vários profissionais que trabalham no meio de futebol e trouxeram algumas experiências que vão nos ajudar substancialmente para desenvolver esse simulado. Mesmo que nós já transmitimos ou fazemos transmissões ou não, existe alguns pormenores. E esses pormenores, esses profissionais deram muitas experiências, deram seus depoimentos, como chegaram, como é que deve ser feito. E agora a gente vai ter que ter um pouco de cuidado de transmissão, tanto de rádio como de TV. Né? Ou, quando eu falo TV, ou TV mesmo canal aberto, ou canal fechado, ou canal de YouTube. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, quando vai se transmitir, e a gente vai dividir para vocês isso, o primeiro cuidado que deve ter é a equipe que vai fazer a transmissão, vou só colocar aqui, tá? Aparecendo aí, deixa eu ver aqui, tirar. O que ocorre muito quando vai se fazer trabalhar em equipe de rádio, não importa se é amadora, se é profissional. Eu preciso, para uma jornada esportiva, se ela é curta ou longa, ou média, precisa ter um roteiro, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é um roteiro de transmissão. Vou até aumentar aqui Esse roteiro, ele vai dizer como será a abertura, como será durante o jogo e como será todo o procedimento que a equipe de transmissão tem que ter. Que hora vai começar, né, a transmissão? Não é o início do jogo, tá? É o aquecimento. Então, eu entro com 15 minutos, eu entro com meia hora, eu entro com 1 hora, 2 horas. Então, esse roteiro de transmissão vai dizer quem vai comandar o pré-jogo. Certo? Seria mais ou menos isso. Então, vou botar aqui pré-jogo. O jogo e pós-jogo. Para que isso? Quem é que vai, o que é que vai ter, né? Então, a abertura 15 horas. Lembrando que tem algumas dificuldades de transmissão. Vamos dizer, hoje tem um jogo da final da Libertadores. 17 horas, vai entrar 16 horas? Então, transmissão, abertura 16 horas. Entendeu, né? Quem vai comandar a abertura, o pré-jogo? Vai ser a Gil, vai ser eu, o que seja. Tem que dizer, comandante é fulano. Não precisa ser o narrador, tá? Pode ser alguém no estúdio, se tiver no estádio, pode ser o narrador, não importa. Até porque é bom que o narrador descanse um pouquinho, porque vai puxar todo o jogo. Se tiver uma equipe razoável, tá? Se não tiver, aí, coitado, é o narrador e quem tiver lá, e dança quem tiver. Independente, eu tenho que ter um roteiro. Que horas acho? Lembrando que eu tenho que chegar no estádio antes. Se o jogo é 17 horas e vai abrir 16h30 ou 16 horas, eu tenho que chegar com antecedência, porque dependendo do jogo, eu tenho que pegar o meu lugar, se eu não tenho cabine. Se eu tenho cabine, eu tenho que ver se está tudo ok. Montar os materiais, fazer o teste, para a partir daí entrar na transmissão. Primeira coisa é o roteiro, tá? Chamado pré-jogo. Nesse pré-jogo, na TV também tem isso. O que é que vai falar, quem que vai falar, né? É hora de passar. Então, o narrador, ou quem estiver puxando, ele vai passar para as pessoas para dar o boa tarde. Peraí, deixa eu só ajeitar o jogo aqui com o CCO. Ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo. É a transmissão, você vai ter aquela musiquinha. Então, musiquinha inicial. Vai passar para o repórter, comentarista ou narrador. Não adianta o repórter, comentarista, narrador, seja, passar tudo de uma vez. Ele é o inicial, que não pode se estender muito, né? 1 minuto, 2 minutos, dependendo. Então, isso no roteiro tem que estar muito claro. Vamos saber como é a expectativa do jogo de hoje. Né? Vou dar exemplo, Fluminense e Boca Juniors. Expectativa, aí passo para o repórter, se tem 1 ou 2. Expectativa do Fluminense, o que é que espera? Vem com que time? Assim, tem desfalque, não tem? Qual é o clima do jogo para o Fluminense e para o Boca?
Então, tudo isso no pré-jogo ele tem que ser motivante para as pessoas que vão estar ouvindo ou assistindo, tá? Então, tem que fazer esse roteiro para que quem vai, claro, com a escala, então o horário que tem que chegar. Tem gente que chega, gente, o jogo é 5 da tarde e chega faltando 20 para as 4, para as 5. Não é porque eu estou ganhando ou não, está a minha imagem. Está o meu network que eu tenho que fazer, que é minha imagem. E quando eu chego muito em cima, não tem como preparar e fazer as perguntas, até porque o equipamento precisa ser testado. Entendeu? Não tem cadeira, precisa buscar. Então, quando chega lá, já teve casos e a gente não ia atrás da escalação, chegar para pegar em cima da hora. Então, atrapalha o pré-jogo. Né? Tudo bem até aí? Isso na TV, no YouTube, num canal que transmite, você imagina o SBT, aqui a Cidade Verde, se você pega a Globo que vai transmitir, ou que seja, eles têm um roteiro, os caras já chegam com antecedência, e além de estudar antes, chega lá e estudam, tem toda a equipe que vai estar pronta para deixar ok, se está tudo ok, testa o microfone e tudo, para colocar no ar. E mesmo assim, com tudo isso, às vezes dá falhas. Então, independente de ser transmissão amadora ou profissional, mas quando eu falo profissional, pode ser futebol amador ou profissional. Não importa. Primeiro, roteiro. A equipe que vocês vão fazer o simulado vão ter que fazer o roteiro. Pré-jogo, a gente vai dar uns 5 minutos, tá? Vai demorar muito, porque a gente precisa. Ou a gente pode fazer já as gravações, que aí a gente pode ver como é que vocês podem gravar. Né? Uma transmissão de um jogo, que a gente vai dar o jogo e vocês vão. A ideia é fazer ao vivo, mas pode ser que a gente faça já gravado. Tudo bem? Por quê? Porque aí dá tempo de olhar. Então, pré-jogo pode ser com meia hora, pode ser com... que a gente dá tempo do pessoal dar uma olhada e depois a gente comentar aqui. E precisa, se é 5 minutos ou 10, o roteiro vai te dizer, porque eu sei que tem gente que vai para o campo e entra faltando 10 minutos, 15 minutos, né? Ou não é assim? Algumas transmissões. Quando transmitia sozinho, que eu estava transmitindo para o pessoal da Meio Norte, lá de Oeiras, eu entrava faltando quase 5 minutos. Eu digo, gente, precisa descansar, precisa colocar coisa. Mas precisa de gente com uma visão profissional para o futebol. Entendeu, né? Não adianta eu transmitir futebol se eu não me preparo para a transmissão profissional. Estou falando de transmissão profissional, pode ser do amador. Alguém me contrata para fazer uma transmissão. Me contrata porque eu vejo como lado profissional. A minha imagem, a imagem de onde eu estou fazendo, ela tem que ter muito cuidado com isso. Né? Uma coisa eu vou lá, esporadicamente, transmitir. Outra coisa é que eu transmito direto. Faço transmissão direto. Então, o primeiro passo é o pré-jogo. O roteiro do pré-jogo. Quem entra não dá escalação direta. Agora, eu sei que tem momentos que é difícil, né? A gente já vai para o campo, entra com 10, 5 minutos. Às vezes a gente sabe que tem problema, a gente quer entrar com antecedência, quer estar no roteiro e deu problema no equipamento, deu problema na parte de conectividade, não importa. Então, tem que fazer assim, tá, isso é isso aqui. Por quê? Porque tem que dar tempo para outras coisas e seguir o roteiro. Vamos agora passar para a expectativa do torcedor do time tal, do time B, né? Depois, há desfalque no ar, aí eu posso falar de tabela, pontuação. Vamos agora ver as escalações que se dá muito, né, quase próximo do jogo. Então, tudo isso tem que estar lá. Para que nesse roteiro de transmissão no pré-jogo, e quem é que vai trabalhar para ficar bem, como se diz, harmonia, bem trabalhado isso? Lembrando, a abertura da jornada precisa ser o narrador, mas eu sei que às vezes o narrador faz porque não tem muita gente. Né? A ideia é que o narrador entre depois para dar um palpite, mas que ele fique à parte um pouquinho para que ele tenha descanso para ter fôlego na hora da transmissão. Eu sei que eu já passei por isso também, e eu sei que não é fácil ter que puxar sozinho a transmissão e ainda tem que fazer pré-jogo. Né? Chegar com antecedência, para não chegar em cima da hora, é complicado, porque senão acaba atrapalhando, né? Quem vai fazer toda a transmissão. E tem gente que chega em cima da hora, atrapalha todo o que foi programado. Tudo, você imaginar. Sem escalação, sem nada, ele chega lá, tá? Eu sei que a gente está discutindo até questão de escalação, que é obrigação ter e às vezes não tem, mas cabe nós se posicionarmos contra, cobrar da federação que o clube faça, cobrar da assessoria
E tem hora que tem que bater mesmo para ver se o cara aprende, né? Bem, durante o jogo, aí é outra coisa. Passou a jornada, não dá para passar quando o jogo começar, né? Antes de começar, que aí sim tem um momento que pegou a escalação, passa para o comandante da transmissão, que aí no jogo é o narrador, certo? O narrador, aí tem que ter cuidado, é para o canal do YouTube, tem canal do YouTube que fica falando o tempo em alguns momentos, né? Ou ele fala direto, ou ele coloca algumas vinhetas, né? Que vale para o rádio, para a TV normal, estou falando para o YouTube, tá? Porque aí na TV aberta já tem um procedimento. Mas é bom já fechar o procedimento, né? Independente de onde eu estou. No YouTube tem procedimento, tem roteiro durante o jogo. Quem comanda é o narrador. O narrador, se tiver o tempo, tem que ter cuidado com o tempo, mas não ultrapassar muito mais 10 minutos, né? Porque eu sei que tem momento que não dá para chamar em 5 minutos, talvez em 7, 8, mas não está ultrapassando 10 minutos. Né? Porque você não chamou nenhuma vez para não ultrapassar. No YouTube, tem hora que os caras não colocam tempo porque já tem o marcador. Mas psicologicamente, para o narrador e para o público que está assistindo, é importante que a gente fale o tempo. Entendeu? Muda, às vezes, a forma, né? O Rodrigo Veriano deu umas dicas, não lembra? Quem estava aqui que passou o vídeo. Ele trabalhou em rádio, transmissão, tudo. Então, Copa do Mundo, né? Então, tem tudo uma questão que a gente tem que se adequar ao contexto que nós vamos trabalhar. Tá? Quem comanda é o narrador. Aí vamos lá. O narrador ou tem lances que passa para o repórter está ligado. Às vezes tem uns equívocos do narrador que troca, né, o repórter, e quando tem 2 ou 3, né? Isso é possível, tá? Mas é porque às vezes não está direto, entendeu, né, gente? Por exemplo, eu faço com o Jackson algumas vezes, eu vou lá de vez em quando, aí ele faz só com o Maviel, aí tem hora, era para passar para mim, passou para o Maviel. Aí eu disse, Maviel, que eu estou ao lado dele, né, porque como é na bancada, ele disse, vai, fala, porque depois a gente, né, depois a gente se acerta, entendeu, né? O que não pode é perder já diz o Silvio Luiz, de olho no lance. Então não pode perder a emenda, vai embora. E às vezes tem problema que vou dar exemplo, a Gil, ou o Everton, a Luziquela, que está como repórter, e falhou o microfone. Como eu estou perto, eu dou meu microfone. Mas tem momento que não. Entra, entendeu, né? Entra o outro, vai lá, dá um lance. Não, teve um probleminha com as colegas, vamos embora. O lance foi assim tal, e como é que foi? O comentarista, ele é chamado em certos momentos, certo? O comentarista tem que estar ligado, eu vou falar já do repórter, ele tem que estar ligado nos lances, para que ele não pode se alongar muito no comentário, ele pode se alongar quando tem uma parada, entendeu, né? O momento dele que o jogo não está próximo de uma área, se o lance está indo já próximo da área, ou indo, passando no meio de campo, etc., que pode acontecer, né, um desenvolvimento para ir para a área e fazer um gol, o comentarista tem que passar imediatamente para quem? O narrador. Eu já vi comentarista de querer, até o cara ia fazer o gol e ainda estava querendo comentar. Eu queria dizer, olha, ou tu entra no meio, ou tu está perdendo a oportunidade porque tu está entrando na esfera do narrador. Então, o comentarista não pode se delongar muito em lances que estão próximos da área, que vai ter que passar imediatamente para o... Segue fulano, olha o lance. Para quê? Para que ele consiga construir toda essa narração, quem sabe sai o gol, ou a defesa, etc. Né? O repórter, ele pode chamar o narrador, mas não pode chamar em tudo que é momento. Entendeu, né? O cara está no lance, está passando comercial, etc. Dá uma parada, deixa ele terminar, menos que, né? Deixa até, aqui tem uma substituição, aqui aconteceu tal fato. E às vezes a pessoa entra durante a transmissão, quando está um lance, ou está tendo um comentário, etc., a pessoa tenta quebrar isso, esse raciocínio. O repórter também tem que estar ligado quando é chamado para falar do lance. Eu já vi caso de uma bola ser escanteio, o caso é que era lateral. Que a bola era para um time e ele deu para o outro. Ele não estava ligado no lance, entendeu, né? Eu sei que às vezes não dá para saber o número do jogador, ou por causa da camisa, ou porque está no outro lado, talvez eu não conheça o jogador. Isso acontece muito. De certos lances, eu não estou visualizando
coisa, vamos dizer assim, quem foi, como é que foi e o número. A gente sabe que tem lugares que a iluminação é ruim, localização que a gente até é ruim, a numeração não dá para visualizar, e isso atrapalha numa transmissão, mas a gente tem que saber lidar com isso. Tá? Então, o repórter, se tiver um ou dois, ele tem que estar ligado no lance que o narrador pode chamar. E aí, fulano, como é que foi o lance? Né? Ou brincar, como é que você viu, etc. E ele passar. Tem momentos que ele pode demorar um pouquinho, né? E na hora do gol, às vezes ajudar o narrador, porque às vezes a gente não lembra do número, né? Pensando que era um e foi outro, foi contra, etc. Então, é fazer com que a transmissão ela saia e com motivação. Porque tem comentários, né? Que o cara é capaz de dormir, ele não é bem direto ao ponto. E como é que eu posso dizer, do repórter, é também com motivação, né? Ele tem que entrar no pique. Abre uma jornada, ele está, boa tarde, aí ele está lá, boa tarde, o jogo vai ser bem. Ele não entra com motivação. E no lance, ele diz, olha, foi cruzado pelo lado direito por José número 9 cruzou e na cabeça, fulano de tal fez o gol. E tentar fazer uma construção para quem está assistindo ou quem está ouvindo. Porque quem está assistindo é pior ainda, né? Porque o cara está vendo a imagem. Tem narrações que os caras preferem pegar a imagem e ir para a narração. Né? Dependendo do delay, né? Tem um delay que é complicado. Agora, às vezes estão usando muito, né? Transmissão pelo YouTube, mas que isso é levado para o rádio, né? Isso é o que é mais comum. Tem uns que é só pelo YouTube, né? Aí vai ter que diferenciar algumas situações que acontecem na transmissão. Bem, e contextualizar o lance, exatamente, tem que contextualizar o lance. Outra coisa que, quando vai no roteiro de apresentação, aí eu vou entrar no outro aspecto. Primeiro, tudo bem, e pós-jogo, aí vai depender do tempo que se tem, que pode demorar, né? Como é que foi o jogo, aí termina o jogo, aí vem um comentário, vem dizer que é o melhor, nota de fulano, ciclano, que foi o mala do jogo, né? O craque do jogo, e etc, né? Tem hora que o jogo é tão ruim, caramba, tão ruim, que eu fico brincando, né? O melhor do jogo foi o narrador, a transmissão, porque o jogo ruim, se não fosse o narrador, era uma desgraça. Né? Ou a transmissão em si já salvou muito jogo ruim, viu? Se não fosse isso, o jogo era uma desgraça. Agora, como disse o Orlando Batista, lembra, né? Você não pode estar dizendo que toda hora o jogo está ruim, ruim. Lembra lá atrás, o Orlando Batista falou? E ele trabalha com a questão de marketing. Você está vendendo uma transmissão. Você não pode dizer que o jogo é todo ruim, etc. E aí vem aquela história, né? Uma coisa, você está transmitindo só para um clube ou você está transmitindo geral? Porque tem situações que a pessoa, né? Agora não dá para fazer igual ao outro, né? Não falo nem no nome da equipe. Mas, assim, às vezes você é contratado para transmitir exclusivo para aquela equipe. Então, claro que às vezes você vai dar uma ênfase maior à equipe, ou não é? É o que te paga, é o que te patrocina, etc. Então tem que ter cuidado nisso. É uma imagem, é um marketing que está jogando aí. Mas, quando eu estou transmitindo de forma geral, eu tenho que ter cuidado para não só ficar puxando o saco para um, né? Eu tenho que fazer. Por exemplo, você pega Brasil ou outra seleção, a Globo vai transmitir, ou Fluminense, por exemplo, hoje, a Globo vai puxar mais para o Fluminense. Por quê? Porque tem toda uma questão econômica, uma questão de patrocínio ali. Então, isso faz uma diferença quando se vai transmitir. Agora, quando eu transmito de forma geral, aí é outra história, né? Aí eu vou tentar igualar os dois para a transmissão. Tá? Claro que você tem uma final de dois clubes brasileiros, o peso é maior do que um clube brasileiro com outro. Se tiver duas equipes que não são brasileiras, para quem vai transmitir é mais complicado, porque quanto mais equipe tiver daquele local, mais se tem merchandising, mais se tem audiência, né? Hoje você acha que não vai ter audiência? Vai. A Sul-Americana, porque teve audiência? Era o Ceará, aliás, o Fortaleza, que muita gente, né? Viu a campanha, estava torcendo contra, mas estavam lá e foram assistir. Se fosse duas equipes que não tem nada a ver com o Brasil, e não ia ter tanta audiência, entendeu, né? Agora, hoje tem final de Libertadores, o peso é maior. Hoje tem dois clubes de renome, né? Você tem o Fluminense, que é a primeira vez, né? Para ganhar o título, você tem um Boca, então tem toda uma atmosfera, é no Brasil o jogo, então tudo isso conta. Quem é que vai transmitir? É um canal que já tem uma grande audiência, então você acha que o SBT vai ganhar dele hoje? Por que ganhou no outro? Porque primeiro, o SBT tem muita afiliada,
Era uma final de Sul-Americana, tinha um time brasileiro, um time que, para um, estava torcendo por ele, então tem toda a atmosfera. Então, há uma diferença de quem vai transmitir. Né? Quem transmite aqui mesmo, a gente sabe que você tem um Rio, um Fluminense, etc., que, o Altos, etc., tem uma atmosfera quando ela é boa. Né? Então, é preciso cuidar nessa transmissão, nesse pós-jogo, o comentário. Eu tenho quantos minutos? É 1 hora? É meia hora? É 20 minutos, 15 minutos? E tem uns que nem tem, né? Tem o jogo, tá bom, muito obrigado, passa pro estúdio e vamos embora. Eu sinto, às vezes, falta do pós-jogo. Não precisa demorar 1 hora, 2 horas. Mas é a ideia de dizer quem foi o craque, como é que foi o jogo, né? Aí vem um comentarista, ele pode demorar no intervalo, assim, durante o intervalo ele pode, tá? Mas aí teve uma audiência no Brasil, entendeu? E aí teve uma audiência, no geral, assim, que as pessoas estavam assistindo, quem gosta e queria assistir, etc, né? Claro, não é igual uma final de Libertadores, um grande clube, né? Claro, se você tivesse o Corinthians na final, aí já era outro peso, né, Emanuel? Aí já não é a mesma coisa, né? Como se diz, Não, é outro, não né? só, não só se fosse Corinthians, né? O Fortaleza também, ou algum outro time de massa, o São Paulo, por exemplo, certamente iria fazer o SBT explodir de audiência. Sim, claro, né? Agora, há uma diferença. Qual é o canal que está transmitindo? Se lá fosse a Globo, o peso era outro. Entendeu, né? Tudo tem um peso, né, da transmissão, como qualquer outro canal, etc. Né? Então, o intervalo, assim, eu vou falar um pouquinho, estou falando do pós-jogo, né? Que aí vai depender do tempo, então aí passa para o comentarista, o repórter faz aquele todo, né? Se tiver entrevista, que hoje é um pouco difícil, né? Pode ser que a gente consiga, né? Hoje é quase uma raridade, né? O cara nem fala, às vezes vai lá para não sei aonde, tá? Mas as entrevistas faz parte do pós-jogo, né? Não quando termina o jogo, estou falando pós-jogo porque tem um tempo nisso. Durante o intervalo, é a ideia do comentarista, caso tenha, comandar o intervalo, entendeu, né? Termina o jogo, pergunta que está sendo jogadores, repórter e tal, e aí é hora do narrador descansar. É hora do comentarista, se ele tem lá 15 minutos, falar 10. Entendeu agora? Trazer detalhes. O repórter pode entrar, mas até o repórter nessa hora vai descansar, vai comer alguma coisa, né? O narrador vai comer alguma coisa, vai para o banheiro. E tem lugares que eu vejo que os caras não jogam para o comentarista. Ou o comentarista fala, 2 minutos, acabou. É onde o comentarista ele deve demorar mais tempo no intervalo. Olha, o primeiro tempo foi assim, começou com lance tal, e tá. Pode ser que tenha substituição. É onde ele deve demorar mais no intervalo. Para que dá tempo do narrador descansar, comer alguma coisa no banheiro, etc. Porque o comentarista ele pode ir para o banheiro no momento, né? Segurar, ele vai lá. E o repórter também, se ele quiser descansar, pegar alguma informação, etc. Esse intervalo, vou até colocar aqui, né? O jogo, durante o jogo. Um momentinho. E tem um intervalo. Esse intervalo é onde, como eu estou falando, o comentarista tem a função de ganhar tempo, ou seja, explicar para as pessoas como é que tem. Que às vezes eu sei que no jogo, talvez entre já em cima da hora. Né? É comum, de algumas transmissões, não entrar antes, com meia hora, 1 hora de antecedência, ele entra, né? A menos que seja uma coisa muito, né? Como o Flamengo vai jogar aqui, às vezes não sei quem, na final aí, né? Os cabarretos até com 4 horas de antecedência, tá? Mas durante o intervalo do jogo, é onde o comentarista tem que aparecer mais. Né? Falar tudo. Agora vamos lá numa coisa. Até aí tudo bem? O roteiro de transmissão tem que estar pronto isso. Pré-jogo, durante o jogo, no intervalo, pós-jogo. Aí se tem patrocinador, se entra apoio, se entra ajuda, o que é que vai falar? Porque tem gente até para falar. Por exemplo, eu tenho um X patrocinadores, apoios. Eu vou falar em que ordem? Os repórteres vão falar, entendeu? E aí pode ser, quem é que vai chamar a atenção, por exemplo? Às vezes eu vou chamar o tempo. O tempo também é uma merchandising, né? Antes do tempo, durante o tempo e depois dele. Então, o que é o apoio patrocinador mais, que vai ter mais chamada a atenção ali? Tudo isso tem que ser, no roteiro de transmissão, pensado, né? Pensado. Eu sei que na TV eles têm roteiro.
no intervalo sai, né? Volta para a transmissão, etc. Então, tem que ter muito cuidado nesse roteiro. A pergunta que eu faço é profissional ou não? Quando eu falo profissional, é transmissão profissional, tá, gente? Agora, eu transmito o jogo amador ou jogo profissional, são coisas diferentes. Mas a transmissão, ela tem que aprender a ser o quê? Profissional. Não importa se é amador ou profissional. Claro que no jogo que eu vou no Série C, Campeonato Piauiense, tem uma rotina mais profissional do que um jogo amador, certo? Mas tem que ter cuidado, porque a minha rotina pode ser amadora no jogo profissional. Isso a gente vê em alguns casos aqui em outros lugares, né? Tudo bem? Então, esse roteiro, ele precisa estar bem feito para que minha transmissão, ou a transmissão do eu estou lembrando, a nossa imagem de quem está trabalhando aparece. Ou não só a imagem, né? Mas a pessoa está ouvindo, dependendo. E quem está no YouTube ainda é pior ainda, né? Então, tem que ter cuidado. Existe o plantão esportivo que ele pode, né, entrar em alguns momentos, que pode estar no estádio ou estar lá no estúdio. Ele pode dizer, é uma coisa que eu não vejo muito, né? Alguns fazem, outros não. Se eu tenho um plantão esportivo, eu vou dizer gol e fulano de tal, eu posso dar um sinal, eu posso dizer gol, esperar que o narrador me chame, entendeu, né? Se demorar muito, eu chamo a segunda vez. Já aconteceu o caso do narrador não chamar, né? Ou algum problema de retorno, etc. E dizer gol em tal lugar. Alguns conseguem fazer isso, gente, ou o placar, depois da hora, né? Ou depois do placar. River 1, Altos 1, aí o cara entra, né? Fluminense 1, Parnaíba 0, entendeu, né? Ele pode, aonde? Na transmissão, deixar tudo isso amarrado para que já fique harmonizado na transmissão. Ou, quando ele quer chamar, ou depois da hora, né? Teresina são 12 horas e 3 minutos. Aí passa aquela vinheta e entra, né? Aí vem um cara falando do placar. Tudo isso tem que ser bem trabalhado para que a transmissão não seja uma transmissão amadora. São coisas diferentes, tá? Eu vou transmitir amador profissional, mas a transmissão tem que ser muito profissional. Isso é o roteiro. Aí daqui a pouco eu vou entrar em algumas esferas de cada um. Lembrando que hoje eu estou entrando no narrador e vou entrar no comentarista. Tá? Aí vamos entrar agora nos pormenores. Mas no primeiro do roteiro, o roteiro tem que dizer quem vai ser, quem que está, né, lá. Pode ser que quem puxe a transmissão é quem está no estúdio, entendeu, né? Jogue para aqui, faça perguntas, né? Traz toda a atmosfera. A abertura, gente, era muito importante. Uma abertura bem feita, estou falando abertura de chamada, né? Para o jogo, que é outra coisa que a gente tem que saber fazer. Chamada para o jogo, chamada da abertura, a abertura. A gente precisa trabalhar isso com muito, aí pode ver outros exemplos aí de como trabalhar isso, para que uma transmissão ela saia com qualidade. Entendeu aí o que é o roteiro de transmissão? Alguns já deram dica para vocês, né? Posso passar adiante? Tudo bem? Então, no roteiro, eu tenho que ter cuidado nisso aí, tá? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vocês vão ter que fazer um roteiro quando forem fazer o simulado. Pode ser gravado, tá? Vou pensar se a gente pode gravar, certo? Que aí fica mais fácil, né? Ou fazer ao vivo. Eu mostro só a imagem sem o áudio, e aí passo todas as escalações, tudo, e a equipe vai ter que montar. Ou pode escolher um jogo, né? Mas a minha ideia é que a gente parte de um jogo só, tá? Alguns lances, 10, 15 minutos, o básico, né? Faz uns 5 de pré-jornada, vamos dizer assim, um pré-jogo e o jogo. Se tiver gol, melhor, né? Se não tiver, com um plantão com tudo, tá? A equipe vai ter o narrador, o comentarista, o repórter, os repórteres e o plantão esportivo. Né? É a ideia que a gente faça em cima disso. Tudo bem entendido até aí? O que é um roteiro de transmissão? O que é que vai ser trabalhado no pré-jogo? Vai ter alguma vinheta? Vai ter uma música, né? E tudo, ou vai ter um fundo musical, né? Porque música tem que ter cuidado no YouTube também, né? Mas tem um fundo musical. Se for na rádio, então é para rádio e TV do YouTube, para o Facebook, para o Instagram, o que é?
né? Até para se colocar na transmissão tem que ter muito cuidado, tá? Microfone, o teste e tudo. E durante o jogo, aí vem também um roteiro. Quem fica comandando é quem? Quando é que o repórter tem que entrar? Quando o comentarista pode entrar e qual o tempo que ele tem que ficar lá? Porque eu já vi comentarista, gente, ridículo. O cara tava no meio do campo, ou antes ele falando, e o cara queria, porque às vezes só tem um microfone, né? Ou tem dois, querendo já. Quando você tem dois, você ainda dá para cortar, né? E ele não entendeu que a bola estava indo para o ataque, ele deveria, olha o lance, né? E ficou, o cara quase faz o gol, e ele lá querendo comentar. Tem que ter cuidado nisso. O comentarista, ele não pode ter como se diz assim, o protagonista na transmissão durante o jogo. Quem é o protagonista chama-se narrador. Quem comanda é o narrador. Eu tive que chamar a atenção de um aí para dizer na época, porque teve a oportunidade de estágio e as pessoas não quiseram ficar com ele, por quê? Porque ele não queria ouvir que as pessoas... Aí eu disse uma vez, bicho, ó, tu quer transmitir? Se quiser transmitir, tu tem que fazer o seguinte, ó, tu tá vendo o ataque? Não pode ficar comentando, passe para o narrador. Ele fez o jogo, fez certinho. No outro jogo ele começou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Bicho, tem que passar para o narrador. Você está atrapalhando a narração. Isso vale para repórter e para tudo. Tá? Para tudo. Então, o roteiro de transmissão é isso aí. Eu preciso fazer o roteiro e eu preciso ter cuidado na transmissão. Ok? Vou agora para outro item, né? É a hora que eu estou construindo com vocês aqui, ó. Tá? No outro agora, eu vou para a orientação do narrador. Certo? Faltou o R aqui. O narrador, vamos dizer assim, já saiu escala, você é um narrador, eu sou um narrador da equipe principal, porque vai depender, né? Vamos ser sinceros, vai depender o narrador, aliás. Quando eu vou para a narração, primeira coisa que o narrador vai fazer, ele vai fazer aonde? Então, ele vai cobrir o jogo, né? Horário e chegada ao estádio. Vou botar aqui estádio, mas pode ser o campo, tá, gente? Vai depender aí. Certo? Outra coisa, tem que ter muito cuidado o horário de chegada. Se for para uma viagem, que horário chega lá, entendeu, né? Com 2 horas de antecedência, 3 horas. Então, eu estou aqui em Teresina. Agora, se você tem um local que tem uma equipe que já deixa tudo pronto, entendeu, né? Às vezes o cara chega com 1 hora ou meia hora de antecedência. É possível, tá? Eu sei que às vezes é problema em alguns lugares. Se já tem tudo pronto, né? Inclusive o cara te dá até a escalação. Mas o bom é chegar com antecedência. Entendeu, né? Aí horário de chegada com antecedência ao estádio, para poder você ver o clima, para você ver a escalação, para conversar algumas coisas. E quando você chega faltando 10 minutos para começar o jogo? É complicado, porque tu vai entrar numa adrenalina, bicho. Aí vai ter que pegar a escalação. Tu não sabe nem quem é o jogador, nada. Então, primeiro passo é horário de chegada. Segundo, testar os equipamentos, certo? Agora, antes, é bom estudar o jogo, estudar quem? As equipes, certo? Pontuação, situação, né? As equipes, quem são os possíveis escalados, até porque para nós, gente, para um narrador é crucial quando ele sabe qual é a posição mais ou menos do jogador, porque depois isso muda, né? O cara tá aqui para lado esquerdo, para direita, ninguém sabe. Então, quanto mais ele assiste, ele trabalha com a equipe e conhece os jogadores, às vezes nem precisa da camisa, ele já lembra quem é que está ali, né? A fisionomia, etc. Vai depender do estádio. Uma coisa é você tá no Lindolfo, outra coisa você tá no Albertão, né? E isso tem uma grande diferença. Mas quando eu conheço o jogador, por exemplo, CRB, eu conheci o Diego Torres, já sabia, ali é o Diego Torres, não importa, né? Mesmo quando eu sabia da camisa e tal, já sabia o posicionamento, como é que ele jogava, etc. Então, estudar o jogo, estudar as equipes, a pontuação, a situação das equipes, possíveis escalações, tudo isso tem que ser feito antes da partida. A menos que você foi chamado de última hora, tá? Que aí é possível, né?
mas eu tenho que chegar no horário com antecedência, por isso que eu digo horário de chegada ao estádio, até porque isso me facilita, né, dar uma estudada para saber como é que está, testar os equipamentos, tá? Estudar o jogo é crucial, tá? Outra coisa que o narrador tem que ter muito cuidado é o procedimento antes, durante e depois do jogo, tá? Por exemplo, ele vai ter que saber qual é o procedimento dele na pré-jornada ou antes, durante a transmissão, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, porque isso é crucial. O relacionamento com as pessoas, com a equipe que a gente vai trabalhar, tem que ter muito essa harmonia, né? E tem que ter muito cuidado com a paixão que muitas vezes as pessoas transbordam no trabalho, né? Tentando, como se diz, torcer para aquela equipe, né, de forma descaradamente, e às vezes o cara torce para o Flamengo, ou torce para o River, tem diferença durante o jogo, tá? Né, quando você está dentro de uma transmissão que muitas pessoas de vários lugares assistem, ou de vários clubes. Então, esse procedimento ele tem que estar bem trabalhado, como ele deve proceder antes, proceder durante e depois da partida. Agora, uma coisa que muita gente cai é porque não estuda o jogo, né? Estudar o jogo, estudar a partida, estudar as equipes, estudar a situação das equipes. Não só pontuação. Ele tem que estudar também, gente, quando ele chega no estádio, aonde ele vai narrar. O posicionamento dele. Porque se você vai dentro de uma cabine, tem cabine que é uma desgraça. É ruim de ver. Às vezes você vai fazer fora, está ventando muito, tem chuva, etc. Não tem nada para cobrir. Né? Então, como é que vai ser feito? Outra coisa que precisa o narrador fazer, deixa eu para cá aqui, tá? Para apagar aqui, para a gente começar. É o quadro de transmissão. Ou o organizador da transmissão. Eu vou explicar o que é o organizador da transmissão, tá? Eu estou falando aqui o responsável da transmissão. Isso aqui é do narrador agora, tá? O narrador, ele tem que saber... esse conhecimento do narrador se configura para ambos? Sim, independente se é para rádio ou TV, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, ou separados, ele tem que ter um quadro. O que é o quadro? Não é um quadro com uma escalação. Onde ele vai botar a escalação? Ele tem que organizar o organizador da transmissão dele, entendeu, né? Tem patrocínio, tem ajuda, é apoio cultural, onde é que vai estar a escalação das equipes? Todo um roteiro que ele tem que ter, onde é que está como se diz, o cronômetro? Tem tela ou não tem, né, na transmissão? Tudo ele tem que ter muito cuidado, tá? O retorno dele está ok, nesse caso de rádio, né, ou TV, ou está ao mesmo tempo. Tudo isso tem que ter muito cuidado. Aonde ele vai transmitir? Ele vai colocar, vai pregar, né, ali no vidro, ele vai pegar na bancada. Ele está num lugar que pode ter muito vento, entendeu, né? Para não voar. Pode cair água. Tudo isso ele tem que imaginar, porque a gente usa água, você imagina se ficar um negócio de água ali. Né? É complicado. Então, esse quadro de transmissão, o organizador da transmissão, estou falando aí do narrador, dele, né? Aonde é que ele vai colocar as escalações, os patrocínios, tudo tem que estar bem visível. Né? Olhar quem é o jogador, como é que está, tudo. Porque já teve caso da equipe ganhando 1-0, ele esqueceu que estava 1-0. Então, colocar quem levou o cartão, quem fez o gol. O narrador ele tem que ter essa preocupação. Veja que ele vai ter que estudar as equipes, ele vai ter que ter agora um organizador da sua transmissão. O quadro onde vai estar a transmissão. Isso vale para qualquer um, tá? Isso vale para TV, para o YouTube, isso vale para o rádio, ou para os dois ao mesmo tempo. Tem que ter muito cuidado quando o narrador não coloca adequadamente esse quadro. Eu já vi caso o narrador perdeu o papel da transmissão. Voou assim. Tu imagina, tá lá em cima na cabine o bicho voar. E agora ele perdeu a escalação.
Porque você pode estar sozinho na cabine, vocês acham que não? O repórter, às vezes está você só o repórter. Isso acontece agora, gente, às vezes você pode botar uma fita, né? Tem um negócio já, o plástico coloca, tudo é possível. Quando eu estou, às vezes, fazendo reportagem, que eu tenho os patrocínios, escalação, boto lá, né? Se for na bancada. Agora, às vezes, você está dentro do campo, meu amigo. Aí tem hora que tu tá com papel, se tiver chovendo lá, um jeito para fazer, né? Que aí, né, aí você tem que ter uma estratégia de como vai trabalhar. Eu estou falando isso para o narrador, tá? Porque depois tem um do repórter e do comentarista. Então, o narrador, ele tem que, lembrando, foi feito um roteiro, ele saiu escala, é feito um roteiro, certo? Porque, lembrando, você pode ser chamado por outra empresa, né, freelancer. Como é que eles trabalham lá? Tudo isso tem que ser perguntado antes. Eu perguntava, vocês têm vinheta de chamada ou não? Eu estava no caso que a empresa não tinha nenhuma vinheta, nem explicar dela da empresa. Eu disse, gente, é interessante a vinheta. Eu mandei algumas. Aí a pessoa disse, mas eu não quero usar. Porra, faça uma, cara, você não pode ficar vazio, né? O narrador pode ser comentarista? Boa pergunta. O narrador, ele pode até falar um pouquinho, mas o comentarista é o que vai trazer com detalhe. Ele pode dar opinião, mas ele não vai substituir o comentarista, porque quem deve trazer com todo detalhe, quem é? O comentarista. Eu posso dar opinião. Eu estou achando que o tipo podia ir mais para frente, é uma coisa. Eu podia substituir tal, mas a opinião abalizada é do comentarista, viu, Valmar? Agora, tem gente que está narrando, quer ser o comentarista, quer ser o repórter, quer ser o tudo. Não é. Por que isso acontece? Por falta do roteiro. Roteiro de transmissão, ele vai dizer, você só pode até aqui. Por exemplo, eu era comentarista de arbitragem, eu não podia estar entrando toda hora comentarista de certa coisa, entendeu, né? Era só para aquilo. Isso aqui, o que é que você achou do lance? X, pronto. Eu não posso entrar na esfera, que é igual um repórter. Você tem dois repórteres, vai cobrir o Boca, o outro vai cobrir o Fluminense. O que o cara do Fluminense vai entrar para falar da escalação, falar do clube do Boca? A mesma assim, quem é o melhor da partida, né? Aí tudo bem, você vai analisar os dois. Ele não pode entrar ali na esfera. Ele tem que deixar quem é a pessoa responsável da esfera, daquela parte que vai falar. Agora, eu já vi muito narrador querer ser comentarista demais, né? Agora, isso acontece quando eu não tenho quem? Eu tenho só o repórter, que às vezes o repórter faz duas coisas, né? O repórter e o comentarista. Tem hora que o cara, eu vejo mais, ele é comentarista, mas está dando mais de repórter no jogo. Aí você não sabe se ele é comentarista ou se ele é repórter. O narrador só faz o comentário quando não tem o comentarista, né? Aí ele pode puxar um pouquinho, mas é bom jogar também para o repórter, caso tenha um repórter lá, né? Ou às vezes o jogo só tem um comentarista e o narrador. Agora, uma partida não se faz se não tiver esse profissional, o narrador. Já pensou? O cara fazendo o jogo sem narrador? Fica feio, não fica? Às vezes acontece quando dá um problema, que o cara está no estúdio, né? Acontece na TV, que saiu o sinal lá e tem que ter alguém para suprir aqui, né? Aí fica aquela coisa chata. Sabe por que ficou chato? Porque não se prepararam como é o nome? No roteiro, que caso aconteça, a Gil está lá no estúdio, caiu o sinal, né? É possível. O cara que estiver no estúdio, ele tem que saber fazer, entendeu, né? Dá um outro jeito. Para que não morra a transmissão, porque caiu. E muitas das vezes, por TV, a gente vê lá que não tem, né? Às vezes tem um narrador de reserva, o cara que vai fazer lá, né? Caso caia. Eu sei que não é tão fácil quando é um lugar que as equipes são pequenas, né? Oi, Gil. Microfone, Gil. Em equipes grandes, né, professor, tem sempre ali a equipe, o narrador de stand-by, né? Por exemplo, a Globo, praticamente todos os jogos, você tem ali o narrador de stand-by, né? Caso dê algum problema, principalmente quando é jogo em loco, você tem sempre ali, porque se tem um problema de saúde, sempre acontece, né? Tem um problema técnico lá,
Aí tem ali o narrador de stand-by já só esperando por essas situações. E na equipe tem que estar alguém preparado para narrar, ou repórter alguém. Por exemplo, o Rodrigo Veridiano, ele não narrava, ele entrou por uma situação, faltou um narrador, na equipe ele foi narrar. O Armando Tenório, que eu trabalhei com ele, era repórter, muito bom. Só que chegou o momento, narra aí porque faltou. E ele começou a narrar, a pessoa saiu da graça, entendeu? Hoje ele está mais como narrador, ele está como repórter, mas está mais como narrador como repórter. E muito bom narrador. Às vezes eu brincar com ele. Eu quero crescer, ficar igual você narrando. Muito bom. Motiva, entendeu? Motiva, é o cara que traz emoção. Aí ele usa um jargão. Eu sabia que ia fazer o gol. Mentira, né? Não era evidente. Eu sabia. Mas ele já criou um bordão que ele narrando diz assim, eu sabia que ia sair o gol, né? Tal. Já o meu primeiro jogo eu ia reportar, era o Australian Open, eu estava ali como repórter e teve o problema na conexão do meu colega que ia para a narração, e 5 minutos ali antes da partida, o Robson, que era o diretor lá da Web Rádio, disse, Gil, te prepara porque a gente está com problema com pH, então foi o meu primeiro jogo valendo. E ficou só eu e a minha colega, a Mariana Prado, né, que a gente era 3 ali, eu para reportar, a Mari para comentar e o PH para narrar, e ficou nós duas ali com mais de 3 horas, quase 4 horas de tênis ali, de uma partida de tênis. E aí, primeira coisa, eu vou fazer tênis, eu vou fazer handebol, vôlei, não sei o básico das regras, eu tenho que estudar. Porque, mesmo futebol, né, eu já vi caso de gente da empresa não sabia nem pôr a pontuação, caramba. E o básico, como é que funciona para a classificação. Outro rapidinho só, agora, né, nos Jogos Pan-Americanos, a Cazé TV teve algumas críticas, né, porque em algumas modalidades que estavam ali algumas transmissões sem informação, né, porque quem estava na transmissão não entendia muito do esporte para comentar, para trazer, então depois até o Cazé, o Casimiro colocou lá uma fala, né, fazendo uma meia-culpa, dizendo que não dava para ter profissionais para todas as competições, né, todas as modalidades, o ideal era que tivesse, mas depois dessas várias críticas, né, até já se melhorou e muito, né, mas é porque cada esporte tem as suas peculiaridades, né? E o bom, Gil, disso é porque vão melhorar. Não, vamos ter que ouvir agora, a gente não tocou nisso. Então, eu acho que faltou uma preparação mais profissional deles. Eu sei que eles dizem assim, gente, a gente não sabe de tudo, então me dá também a transmissão, não sabemos, a gente vai tentar fazer aqui, entendeu? Olha, o esporte é mais ou menos isso, isso e isso. Agora, o que às vezes acontece é que jogaram o esporte em cima da hora e você não sabe, né? E isso acontece. Manuel, fica à vontade. Bom, e eles vão ter que resolver isso aí, né? Porque saiu a notícia de que eles garantiram a transmissão das Olimpíadas de Paris, né? Então eles vão ter que correr atrás de profissionais aí para não dar espaço para o azar, né? Para não ficar a transmissão vazia. Como a Ju estava falando, né? De não ter aquele pessoal que entenda de certo esporte, né? Porque vai ter um monte de esporte diferenciado lá, vai ter até skate, né? Então, a Ju está falando aí, parece que o microfone está desligado. O que acontece? Não, Emanuel estava dizendo muitas modalidades e que a gente precisa estudar para estar ali, porque foi muito nessa onda de você estar no YouTube, vamos brincar, né, essa coisa de não brincar, mas depois, quem está mesmo no YouTube, a gente quer mais informação, que é também uma transmissão com mais qualidade, né, mais com essa questão mais técnica, né? Não é só a brincadeira em si. Exatamente. Tanto é que deram um show na Copa do Mundo, né? Então, o mínimo que a gente espera é que eles deem o seu melhor já para essas Olimpíadas que eles garantiram a transmissão, né? E sobre o professor... pode falar. Não, vá, Lúcio. Você perca o seu pensamento aí. Vai lá. E o professor falou, nossa, o sobrinho está chorando aqui. O que aconteceu com o André Henke um tempo desse, né? Que ele parece que deu uma panha na cabine dele, né? E tá narrando off-tube, né? A Champions League.
Ele estava até com o Mauro Betting, aí o microfone dele estava falhando, ele estava testando tudo que era microfone, não deu certo. E aí a transmissão ficou vazia por mais de 10 minutos, né? Até que saiu um gol. E o Mauro Betting teve que narrar o gol, narrar entre aspas, né? Para não ficar aquele vazio que já estava enorme, né? E complementando também esse negócio de terça, né, na narração stand-by. Meu Deus, eu estou engasgando aqui. Porque enquanto eu estou assistindo a aula, eu estou almoçando, né? E aí entrou uma farofa aqui na garganta. O que Essa aqui era aconselho... uma espinha de peixe, aí lascou. Não, Farinha, se fosse espinha de peixe, já estaria morto. É farofa mesmo, a farofinha de carne. Tudo. E aí, em 92, teve um Mundial de Clubes, né? Que foi até São Paulo e Barcelona. Que o Luiz Alfredo estava escalado, né? Para narrar, e ele foi escalado para narrar de lá, do Japão, né? Aí parece que a transmissão caiu, alguma coisa, tudo. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Oliveira Andrade. Né? Aí depois, só no finalzinho do jogo, é que ele entrou já com tudo restabelecido. Né? Aí ficou uma dupla narração, né? Tem no YouTube o jogo completo, né? São coisas assim que eu recordo que o senhor colocou bem na explicação sobre as orientações. Oi, Luiz Kelly, fica à vontade. Não, só para, mais uma vez, ratificar essa importância, né, que é ter uma outra equipe ali de plantão, porque eu me recordei de uma situação que aconteceu há poucos dias. Eu narrei a final da Libertadores Feminina, Palmeiras e Corinthians, e estava fazendo para o YouTube normal, minha internet estava normal. Na hora do pênalti do Corinthians, eu estava ali preparada para narrar. Ainda bem que não foi gol, né? Foi a bola batendo na trave, mas assim, minha internet caiu, saí da transmissão por conta dessa queda de internet, ou seja, eu quando voltei tive que me justificar, pedir desculpa para quem estava ali acompanhando, mas ali quem estava comigo não conseguia narrar, mas foi ali segurando a transmissão, explicando que o pênalti não tinha sido convertido, enfim, é realmente muito importante, não só dentro de campo, a gente está ali fazendo em loco, mas também até nas transmissões que a gente faz de casa, né? Como a gente diz, em home office, fazendo aqui o nosso trabalho para a rádio e para o YouTube, também ter essa equipe ali, porque de repente pode acontecer um imprevisto como aconteceu comigo. Porque aí tem duas coisas aí. Uma coisa que está em loco, a equipe, entendeu? Ou pode estar tudo, né, perto ali da cabine, ou está lá embaixo, isso é possível, tá? E ter alguém de sobreaviso, porque pode dar um problema, passar mal, alguma coisa, né? Que eu já vou entrar no outro aspecto já, que pode acontecer também com esse aspecto que eu vou falar aqui. E aí precisa ter alguém para passar, porque nem todas as vezes que está no estúdio está com a imagem, ou está lá para fazer. Às vezes o cara é só plantão, ele não narra. E se botar ele para narrar é uma desgraça. Aí é que vai esculhambar mesmo. Tem cara que a gente bota para narrar, Deus nos acuda, sai daí que não vai esculhambar. Já teve caso o cara dizendo assim, para a rádio, viu? Deu a bola para o número 10. O 10 está olhando para o número 11. Ainda vai pensar se vai dar a bola. Desse ritmo, cara, meu amigo, ainda não. Aí, esse ritmo aí, nem para ter direito, imagine para a rádio, que é acelerado. Né? Então, tem que mudar. Né? Outra coisa que derruba, assim, que aí se tiver uma equipe, etc., tem que ter muito cuidado para poder, na hora, substituir. Já tive casos de fazer a narração, ó, tu substitui porque aí deu problema. E a pessoa vai entrar na hora que está o jogo rolando, porque o cara deu problema ou conexão. Isso acontece muito com o rádio, está lá no estúdio e saiu do ar aqui a transmissão do campo. Como é que faz? Né? Então, o cara vai ter que fazer o jogo. Já teve caso de plantão esportivo, isso é uma desgraça. Eu vou falar lá. O cara não sabia nem qual era a posição do Hulk Barrichello. Como é que está a posição dele? Muito boa. Qual é a posição? Não sei não, vou investigar. Isso no ar. E, pô, meu, o plantão está difícil. Aí disse assim, entendeu? Não trazia gol, trazia nada. A outra coisa que o narrador, além de chegar ao tempo, quando eu falei, né, o quadro de transmissão e o organizador da transmissão, não é o organizador pessoa física, é onde você organiza a sua transmissão, é um quadro, é um vidrozinho que você traz, o que é. Outra coisa é a alimentação antes e durante o jogo. Tá? Tem que ter muito cuidado, que tem pessoa que come as coisas, tá? Ele vai para o estádio, come um monte de besterol,
que tem que ter cuidado, porque você sabe, dependendo, aquilo começa a fermentar dentro da barriga, já viu, né? E você não faz. O comentarista te vira, né? Pode ficar lá no banheiro. O narrador que comanda tem que ter muito cuidado. Porque o narrador é o que vai levar toda a transmissão durante o jogo para as pessoas. E lembra-se, narrador complica. Já teve caso do narrador ir para o banheiro e ficou o cara lá comentando, né? Imagine 3, 4, 5 vezes. Aconteceu ano passado. Era uma transmissão de rádio. Né, eu não sei se o senhor conhece uma rádio chamada 98 FM, de Minas Gerais. Sim. Eles transmitem jogos do Atlético, do Cruzeiro e do América. Nesse dia era a transmissão do jogo do Cruzeiro. O cara lá estava comentando um lance, né? Aí do nada o narrador disse: não, vou dar uma paradinha aqui que eu vou aqui no banheiro. Aí largou o microfone, deixou botou na mesa. Aí o pessoal, como é uma rádio humorística, né? Ela é uma que mistura informação com humor. Aí beleza, né? É isso. Aí o pessoal começou a mangar. Não, nós vamos avisar aqui o torcedor que o nosso narrador ele precisou ir no banheiro aqui, ele comeu um negocinho estragado. Aí ele voltou minutos depois rindo da situação. Porque foi uma situação embaraçosa, né? Porque, e se bem que tem que tomar cuidado com isso aí mesmo, negócio de comida, que tem alguns narradores aí famosos que já relataram. Né? O Paulo Brito, da RBS lá do Rio Grande do Sul, já falou que já numa transmissão teve que abandonar a transmissão e teve que narrar do banheiro com um ponto no ouvido. Era um jogo de gauchão no interior do Rio Grande do Sul. Ele teve que sair correndo, porque comeu uma coisa estragada, aí o pessoal gritando no ouvido dele para ele não tomar cuidado, tudo, porque não deixar sair certos barulhos, tudo, né? Mas são situações bem embaraçosas mesmo. Tá? Então, a alimentação tem que ter coisa mais leve, ter cuidado. E durante o jogo, além da hidratação de água, etc., não é porque a água gelada atrapalha, tá? Isso depende de cada um, né? Porque posso tomar água também quente e dançar, né? Ele pode ter uma água, vai depender do momento, tá? Do jogo, se tá um lugar mais quente. Você imagina uma época dessa que está quente, vou tomar água. Posso tomar água gelada. Agora eu tenho que ter cuidado como eu tomo e onde eu tomo, né? Que não é o problema. Eu tenho que fazer a hidratação da garganta. É crucial que essa hidratação ela ajude, tá? Se você às vezes está com irritado na garganta, tem alguns, né, pastilhas que te ajudam bastante. E cuidado para não estar usando muito acelerado. Eu posso acelerar, mas eu tenho que ter muito cuidado para as palavras, porque se eu falo mais rápido as palavras, mas assim, transmissão de futebol, e dizer assim, transmissão de futebol, eu descanso mais do que eu usar mais rápido. Então, a velocidade eu tenho que controlar em certo momento quando eu posso ter problema. Oi, alguém levantou o braço aí, não sei quem foi. Ou não, né? Fui eu, professor Carlos. Pois não, cara. Não, só reforçando essa questão da alimentação, né? O quanto é importante, né? Na última quinta-feira, eu estava escalado para fazer a técnica, né? Numa rádio da Santa Catarina, BDB Esportes, por um narrador lá de São Paulo, né? Que é o Flávio Chigo. Rapaz, e aí, a gente tá no tempo de manga, comi umas 3. Vou mentir, não ia fazer nada, ia só fazer a técnica ali, ia só... Era rosa ou era manga à espada? Manga rosa. Oh, e aí, ia só fazer a técnica e trazer informações para ele, beleza. Daqui a pouco a internet do cara cai e lá vai eu ter que narrar esse jogo no lugar dele. Professor do céu, rapaz. O que isso atrapalhou a minha respiração não está escrito que isso atrapalhou na respiração. É que você quis comer logo eu não conseguia. umas 6 mangas. Eu não perdo meu tempo comendo uma manga não, professor, não vou mentir não. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado que fruta, manga pesa, melancia pesa, banana mais ou menos. Uma coisa é uva, né? Outra coisa é você comer uma maçã. Então, tem fruta também que tem que ter cuidado. Oi, Luiz. O Carlos colocou uma coisa interessante, a questão da respiração, porque, assim, a maioria das vezes que a gente está fazendo, pelo menos eu estou fazendo alguma narração, eu costumo ficar sentada. Então, assim, o que seria mais prático, né, em relação a isso? Ficar de pé, sentado? Às vezes a gente fica assim meio que corcunda, querendo, né, ficar assim meio que dobrado. Há algumas técnicas que a gente pode adotar para ficar mais... menos sobrecarregado com a respiração quando estiver narrando.
Bem, isso é um mito que tem, é bom narrar em pé, outro sentado. Isso vai depender de cada pessoa, como ele trabalha a respiração dele e o diafragma. Entendeu, né? Eu gosto mais de narrar sentado. Tem outros que gostam de narrar em pé. Então, não é porque vai ser mais forte ou não, é como você trabalha essa respiração diafragma para fazer narração. Isso é treino, isso vai depender de se encontrando com algumas técnicas e fazendo para ver se é melhor sentado ou em pé, e tem momentos que você vai fazer ou sentado ou em pé. Por mais que você é acostumado a ficar sentado, mas vai ter hora de fazer em pé, porque o contexto do local não te dá essa possibilidade. Quem transmite aqui em loco sabe que tem cabine que Deus nos acuda. Você vai ter que estar levantando, tem que olhar, não sei o quê. Às vezes é complicado. Nem toda hora dá para se fazer da mesma forma. Agora, é treinar a sua respiração, treinar o timbre, o tom e a velocidade do que usa as palavras da narração. Né? Para não ficar cansado. A bola está rolando, o cara está morto. Por quê? Porque ele não treinou o diafragma com a sua respiração para usar o timbre, o tom e a velocidade, que é o ritmo. Se você melhorar o ritmo, já vai te ajudar. Eu estou dando um exemplo aqui. Você cansa, olha a respiração. Agora, a bola vai voando o calo do lado direito deu a bola, você já começa e vai ter que aprender a usar a respiração com o tom, o timbre e o ritmo, que é a velocidade. E aí usando a respiração, entendeu, né? Quem já passou por transmissão que narrou sozinho o jogo inteiro? Eu já passei por várias. Eu tive que usar certas técnicas. O bom era passar, aí passa o placar, sei o quê. Tem hora que você tem que parar para respirar, bicho, porque senão já era. Você sozinho transmitindo o jogo. Agora, porque deveria ter alguém para dar o suporte, né? Olha, o jogo está ali, o placar do jogo. Às vezes você tem ninguém. O cara do estúdio não ajuda. Não está acompanhando, não traz nada, né? Estou falando que isso, quando está no estádio não é bom. Então, aí por isso que tem hora que o intervalo, ó, passo para você e daqui a pouco eu volto, para descansar, porque senão gera problema. Acho que a questão do conforto também, né, professor? Você está o mais confortável possível para narrar, né? Porque não tá de qualquer jeito, né? Eu tenho muito isso comigo, eu procuro estar o mais confortável possível para tentar narrar, mesmo que você esteja num local onde não oferecem tanto conforto, mas você procura estar o mais confortável possível para poder dar certo. Agora, na prática, na realidade, num campo de futebol, você vai pegar mais situações adversas do que boas. Quem vai para o campo sabe o que eu estou dizendo aqui. É horrível. Por mais na mesma cabine, a cadeira é ruim, o local é ruim, então você vai ter que tentar arrumar meios naquela transmissão, naquela hora, e fazer uma transmissão adequada. Que se sinta um pouco confortável, que não é fácil, né? Quem vai para o campo aqui sabe o que eu estou dizendo aqui. Isso pode ser no Albertão, pode ser no Indolfo Monteiro, etc. Não é fácil, tá? Porque o equipamento da pau, tudo isso vai no lado psicológico da pessoa, é complicado hoje. Também você mesmo fazendo do estúdio, né, professor, também certas questões atrapalham toda ali a tua preparação para narração, né? Já mexe muito com o seu psicológico. Você não tem uma qualidade, tipo, você está sozinha, né? Não tem nenhum técnico, você não tem nenhuma vinheta, não tem nada. Fazer transmissão sozinho é horrível. Eu estava vendo esses dias uma postagem do Júlio, o narrador lá do Sport TV, dizendo sobre a importância dessa preparação, né? Muitos narradores colocando nas redes sociais como se preparam para um jogo, aí mostrando que a preparação dele já começa desde o local que ele escolhe para fazer o estudo, né, para se preparar sobre as equipes, porque precisa ser um local adequado, com tranquilidade, dependendo para cada um, e que isso, né, vai chegar até na hora, ali no momento do jogo, para você ter, né, exatamente essa qualidade, né, todo esse conforto. Mas todas as questões interferem muito, porque interfere a tua alimentação, vai atrapalhar a fono quando a gente faz o acompanhamento, ela sempre, né, indica a questão de dormir bem, não só no dia do jogo, mas todos os dias, no pré e também ali no dia do jogo, indica para não ter alimentação leve, não comer feijão, a questão de leite, né, porque vai aumentar ali na criação de muco, então uma série de questões. Aí você se prepara, faz tudo isso, mas chega lá no local, vai fazer uma transmissão do estúdio, né, tá ali no off-tube, chega lá no local,
você só encontra problemas, toda essa sua preparação pré aí, ó, veio por água abaixo, já era. Porque mesmo dentro do estúdio, gente, com tudo, tem problemas que você não tem noção. Pesadas. Lado psicológico, tudo abala. Eu, por exemplo, eu fui fazer CSA e Náutico nos aflitos, né? Eu, o menino que era o técnico, que era o comentarista, e o repórter. E ele deu um pau lá, a mesinha que levava a malinha, né? Que levava o celular, né? Tudo, deu pau para lá, pifou e disse, bicho, só tem uma saída. Vamos fazer via celular. Não tem saída. E estava em cima da hora. Tu imagina, faltando 10 minutos pro jogo. Vamos tomar essa decisão, vamos embora. Aí o outro repórter ficou chateado. Eu digo, meu irmão, vamos embora. O jogo vai rolar e vamos levar. E a gente tentou. E eu ficava com o fone ouvindo o cara do estúdio e repassando o resto. E tivemos que dar um mau jeito. E para quem não conhece os aflitos, porra, aquelas cabines é uma desgraça. É uma pilastra assim, e se não tiver cuidado, bota a cabeça. Então tem que fazer, entendeu? Segue o jogo, vamos embora, papapá. E a hora que a gente chegou, umas 2 horas de antecedência. E tentou, foi lá e nada. Esse bicho não dá. O jogo era 9h30 da noite, você imagina, 9h30. Depois eu fui dirigindo, voltei dirigindo, né? A gente chegou às 4 horas da manhã. Não, bicho, a gente tá umas paradas ali, nos mesmos locais e tal, e pronto. Mas tem que se preparar, assim. Agora, existe locais que é horrível, bicho. Não tem saída, tá? Não tem saída. Em relação ao comentarista, lembrando, a mesma coisa do narrador. O horário de chegada, né? Às vezes o comentarista ele chega 10, 15 minutos, dependendo se tem jornada, né? Um pré-aquecimento. Ele é o cara que tem que estudar mais de todos eles, todos. É o comentarista. De estudar, toda a equipe é o comentarista, porque ele vai ter que analisar os jogadores, a esquema tático, como é que está jogando, o que é que se espera, o que é que está mudando durante a partida. Então, o horário de chegada dele é crucial para ele pegar já e estudar, que aí depois eu vou falar nisso. Ele tem que saber onde. Às vezes ele está no mesmo lado do comentarista, né? Do narrador, perdão, ou ele está em outro lugar. Então, tem que chegar com antecedência para ver onde é que vai estar. Tá? Outra coisa, testar os equipamentos. É crucial também que ele teste o equipamento, e depois, quando eu falar do repórter, que entre outras coisas. E uma coisa crucial dele, estudar o jogo. Ele tem que estudar quem são os jogadores, a equipe, como é que se comporta, né, como vem jogando, pontuação, todos os pormenores tá no comentarista. E o que tem de comentarista que não estuda direito, sai de perto. Tá, o narrador até entende, o repórter até entende, mas o comentarista ele não pode chegar lá, banda voou, a menos que ele foi chamado de última hora, né? E a gente sabe como funciona. Agora, isso eu estou falando de futebol normal, porque você sabe que tem futebol amador que Deus nos acuda, né? Tá? Tem futebol que, bem, né? O cara não manda escalação, eu não olho nada. Tem futebol amador, a equipe que a gente não sabe nem de onde é que vem, né? Hoje, com Globo Esporte, etc., os caras te dão quase pronto, né? Possível escalação, posicionamento, hoje está fácil. Então dá para se estudar. Quem já está, por exemplo, alguém que estava acompanhando o Altos, o River, o Fluminense, já sabia ou não sabe? Quem está acompanhando direto, ele já tem. Eu não, porque eu vou lá em vez em quando no jogo, eu dou ratada, porque não estou, não é direto. Mas quem está direto, que está estudando aquilo ali, acompanhando, ele não erra, entendeu, né? Ele poderia botar fulano na posição tal, ele vai entrar o jogador, ele já sabe, por quê? Porque acompanha o processo com a equipe. Se eu for lá, quem é o jogador, eu não sabia direito. Mas quem está acompanhando tem todo o estudo. Claro, que eu não me chamo para transmitir profissionalmente, entendeu, né? Eu vou lá porque eu vou para o hobby, mas quando assim, tu vai transmitir para cá, etc., eu estudo toda a equipe. Né? O Júlio estava, às vezes, quando ele transmitiu, foi CSA e River, né? Que na Copa do Nordeste o River era para meter uma goleada aqui, ainda foi pouco em cima do CSA. Eu tive que estudar para transmitir para os caras. Eu sei que a gente estava transmitindo celular com um fonezinho, etc., mas a gente estava fazendo tudo pelo profissional. O Júlio estudou bastante. Então, estudar profissionalmente, né? É tão provável que, até depois do Júlio foi falar com o Rodrigo, né? Passar algumas informações. Pode falar com o fulano, que ele é muito bom nisso. Aí eu me disse, o cara sabe tudo, entendeu, né? Tem o domínio, ele sabe, ele estuda, ele mostra. E cara é fera. Estou falando com gente que já está na praça há 20 e poucos anos, entendeu, né? O Rodrigo falando isso. Ele mandou para o canal da rede, etc. Houve até aquela confusão da torcida do River, etc e tal, né? Então, entra sabendo, né? Como funciona e por que funciona. Tá?
Agora, a equipe pode ser melhor, eu disse uma vez lá, olha, o Fluminense é melhor, ele está o líder, mas o nível é ruim. Entendeu, né? Porque você vai para a competição que é maior, mesmo aqui, ele não joga futebol bem. Ele é o líder, mas não joga futebol bem. Então vai para uma competição maior que tem que ter cuidado, né? Então tudo tem que ser olhado. Então estudar é um procedimento crucial, principalmente para o comentarista. Comentarista que chega lá sem estudar. E um detalhe, o comentarista ele não pode entrar em toda hora no jogo. Ele só pode entrar na hora do comandante da transmissão chamar, que é o narrador. E ele tem que ter cuidado para não demorar muito nos seus comentários. Ele tem que demorar antes da partida, que é o horário dele, no intervalo, que ele tem que demorar, e depois do jogo. Mas durante a partida ele tem que ter atenção ao jogo. E essa atenção ele não pode ultrapassar demorando muito tempo, a menos que tenha uma paralisação, etc., né? Que o narrador pode continuar. Mas tem momentos que o cara está no contra-ataque, ele quer explicar detalhado, o cara faz o gol, dá a saída, ele ainda fica falando besteira. Ele tem que ser chamado a atenção. Que ele só pode, o lance estiver por aqui, zonas do campo, ele tem que passar automaticamente para o narrador. Mas tem comentarista que esquece que ele quer ser o narrador. O principal do jogo é o lance. Ele não pode perder o lance. E tem narrador que perde, porque o comentarista não prestou atenção ou não tem o hábito profissionalmente entender isso. Uma vez eu tive que dizer 10 vezes para o cara, ou tu faz isso ou tu não vem mais para cá. Porque tu está atrapalhando a apresentação, a narração. Então, ele tem que saber quando ele vai entrar. Durante o jogo, ele não pode demorar muito. Nem na TV, imagina o rádio. Ele tem que ser direto ao ponto. Se precisar 2, 3 minutos, tiver uma paralisação, e tiver possibilidade disso, ele pode fazer isso. Agora, ele tem que demorar muito aonde? No intervalo. No intervalo, é a hora dele, principalmente no rádio, tá? No YouTube pode ser, né? Na TV nem tanto, porque tem né? Tem algumas coisas. Quando eu falo, gente, é canal fechado ou TV aberta, tá? O YouTube já é TV, mas é um pouco diferente. Mas ele pode demorar aí no intervalo. Eu já vi gente na transmissão que eu queria que... Na hora que ele podia demorar, deu 5 minutos, ele acabou. Eu tinha saído para beber água, o outro que estava como repórter era para continuar, ficou lá o som aberto, entendeu? Ninguém falando nada por quase 10 minutos. Quando eu cheguei, eu digo, gente, isso aqui não pode. Era ele para demorar, era ali para ele demorar tempo para dar toda a situação. E outra coisa, comentarista, vai começar o jogo, está faltando 3, 4, 5 minutos, não demora muito também não, porque vai começar o jogo, precisa passar para o narrador fazer, que já deu as escalação tudo, precisa um narrador, né? Já para chamar. O cara começa o jogo e ainda está lá falando. O jogo, quem comanda é o narrador, a estrela é o narrador, e aí vem os outros elementos, as outras pessoas que vão abrilhantar a transmissão. Tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, o que deve fazer, não fazer isso já, durante o nosso processo aqui, já foi falado isso, né? O que pode, o que não pode, né? O Pereirão falou isso, o Orlando Batista já falou isso também. Tem que ter muito cuidado nisso. O comentarista, ele é importante para a transmissão, mas ele não pode aparecer mais do que o narrador. Tem comentarista que está atrapalhando a narração. E aí gera problema. Né? Para a equipe, gera problema para a transmissão e para o público. O cara quer ver o gol lá, daqui a pouco sai o gol e não fez todo o processo. Né? E a outra coisa também no narrador, a questão da alimentação é crucial também. Né? Aliás, o comentarista. É crucial que o comentarista tenha cuidado do que come, né? O que vai, para que não tenha problema lá na hora durante o jogo. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Porque isso vai depender do clima, do que eu posso comer coisa leve e dar problema, né? Tudo é possível. Você comer. Agora, o cara quer comer uma rabada, uma feijoada, uma buchada, vai dar certo. Tem gente que dá, não é recomendável, né? E não acontece nada com o conjunto. E se eu comer uma pontinha do negócio, vou embora, né? Mas tem que ter muito cuidado, tá? O local, se você está bebendo água. Por isso que, às vezes, a água gelada, ela, dependendo do lugar quente, ela melhora o seu organismo do que uma água quente, né? Mas tem que ter muito cuidado para que isso também, uma água muito gelada demais, né? Cuidado na transmissão. É isso que eu estou dizendo. O que a gente está tendo aqui na oficina
é uma abertura para quem é profissional e talvez não passe por isso. Lembra que o menino lá, acho que é o Alisson, né? Fortaleza, que transmite o YouTube para o Alisson Oliveira, ele disse, há um roteiro. E tem que ter cuidado com essa transmissão, com essa, aonde é para TV, para o rádio, etc. Né? Porque por mais que eu transmita para um canal do YouTube, etc., aí eu venho a pergunta, para rádio e televisão, quem faz aqui? Vocês são acostumados a fazer roteiros de transmissão? Fica à vontade para falar a experiência. Pronto, e como professor, é esse roteiro? quando eu vou fazer alguma partida, eu já começo a estudar desde até o estádio. Eu começo a pegar dados históricos, eu começo a pegar da arbitragem também, se costuma dar cartão, se não costuma dar cartão, como é. Depois eu vou para as equipes, aí eu começo a ver a questão dos jogadores, quem mais está sendo titular, quem tem atuado menos, quem está bem, quem não está, quem vai ser desfalque, quem não está. Eu também fiz um checklist de assessorias, né, de alguns times, porque aí eu consigo, se de repente não saiu a escalação, aí eu vou lá na assessoria, me passa a escalação, tal. Então, eu vou fazendo isso. Eu tenho já vários cadernos. Quando eu tinha os cadernos, eu fazia isso na prancheta, com papéis aleatórios, mas aí depois eu passei para o caderno, que eu acho mais organizado. E assim eu vou fazendo as minhas transmissões. Tem gente que prefere fazer desenhando um campinho, por exemplo. Tem gente que gosta de desenhar um campinho, bota aquele time lá. Eu já não gosto do campinho. Eu já faço minha lista aqui de um lado, titulares, reservas, eu já sei quem vai estar em que lugar. Pelo menos eu imagino ali, a princípio, quem vai estar em qual lugar. Se é uma escalação diferente, que de repente o treinador quer fazer uma coisa assim diferente, botar fulano lá na frente, por exemplo, o Corinthians feminino, tem a Tamires, que é lateral, mas ultimamente ela está sendo escalada lá na frente, lá como ponta direita, ponta esquerda. Então, assim, já são coisas que eu já vou observando também em outros jogos. Eu costumo ver outros jogos anteriores daquele time, daquela partida e tal, daquelas equipes, para eu poder já me planejar de como pode ser o jogo, né, naquele jogo que eu vou narrar, que eu vou fazer. O importante, assim, agora a pergunta que eu faço é assim, vem já um roteiro pronto para a transmissão de vocês? Que uma coisa é o meu roteiro, calma, né? Aí eu tenho o meu roteiro, vou estudar isso, etc. Blá, blá. Isso é o meu planejamento, o meu estudo para pré-jogo, porque já vou ter, né? E aí durante o jogo já vai me facilitar. Outra coisa, se vocês já estão acostumados a pegar um roteiro pronto. Vocês passam por isso? Da equipe, roteiro pronto, tipo da emissora, do local que a gente trabalha, do responsável? Sim, ó, tá aqui, vai ser desse jeito, a abertura vai ser isso, vai entrar isso, isso e isso. Vai entrar primeiro a Gil, vai ter 2, 3 minutos. Pode não colocar minutos. Depois entra o menino, que é o Maicon, para falar um pouquinho do time do Fluminense. O Cássio vai falar do Boca, entendeu? As equipes profissionais, aí a visão profissional, eles têm esse roteiro. Isso na TV tem, vai entrar tal, vai passar para fulano, ciclano, tem tantos minutos. O Alisson, eu acho que era Alisson, né, Michael, que falou naquele lá que é do Ceará, que falou com nós. Esqueci o nome dele. É a Alessandra, né? Alessandro Oliveira. Ele falou, eles têm um roteiro, ó, da TV vai entrar assim, assim, um horário tal, e às vezes o cara adianta, mas é porque o cara não trabalhava com futebol, o diretor, entendeu, né? Então atrapalhou. Porque você, não, vai segurando, temos tempo, vai vendo aí, ó, é hora de adiantar isso aqui, entendeu, né? Tem toda uma questão. No rádio também tem. O problema é que nós talvez não temos notícia disso e não estamos acostumados a fazer isso. Na Verona, por exemplo, o que a gente recebe, né, o que o Diafis nos passa tipo, faz a escalinha ali né, no dia que ele define, quem vai narrar, quem vai comentar, quem vai reportar e quem vai estar na parte técnica. Aí ele só define, mas verbalmente, o horário que a gente vai começar o pré-jogo, né, já pede para a gente chegar ali com antecedência, mas roteiro a gente não tem, pelo menos eu nunca recebi para nenhuma transmissão. Lá na Verdes Campos também é a mesma coisa, né? Que, na verdade, não existe roteiro nenhum. Eu e o meu colega, a gente chega, geralmente, hoje a gente vai fazer a final da Libertadores. Então, a gente chega ali com 1 hora e meia de antecedência para ver, porque a gente vai ver tudo, a questão da parte técnica, já deixar tudo certinho lá para quando começar, quando liberar também as escalações, mas roteiro não tem nenhum. Tem os nossos estudos individuais, né? Por isso que quando vocês foram para equipes maiores assim, mais profissionais, aí mais elevado, porque quanto maior o nível, vocês, né, vão aprender para trabalhar com isso.
e muito monitorado. Ó, tem isso aqui, isso aqui. Aí, com o tempo, eles já estão bem monitorados. Assim, já tá, a equipe já sabe como funciona, né? Então, eles não vão fazer o roteiro mais. Ó, vai ter abertura, começa com a Lucy Kelly, vai entrar nisso aqui, a gente já sabe, né? Eu entro com uma coisa, o Michael Douglas agiu outra e já segue, entendeu, né? Dentro daquela pré-jornada, assim, o pré-aquecimento do jogo. Eles já sabem, eles já estão acostumados com isso. O bom do roteiro é porque o roteiro ele vai me dar como vai desenvolver o pré-jogo e o jogo. Com o tempo, isso não precisa direto, entendeu, né? Mas nas TVs tem. Nas TVs principais vocês vão ver o roteiro. Você acha que alguém chega, vai transmitir hoje Libertadores, é assim do nada, pelo Sport TV. Eles chegam com muito tempo, claro que tem alimentação, tem tudo ali, né? É uma estrutura. Eles têm uma equipe técnica, o cara já chegou de manhã, já testou, jogou o sinal, e quando chega, testa de novo, e olha, ainda dá merda na transmissão. Mas eles chegam tudo pronto, tá aqui a escalação, ó, aí tem uma sintonia, né? O narrador, com o comentarista, às vezes o repórter vai, ó, como é que a gente vai fazer aqui, vai ser assim, porque às vezes eles têm 2, 3 comentaristas, né? Geralmente tá 2 ou 3. Ó, é assim, eu tô vendo que vai dar isso, acho que vai substituir, se mudar isso aqui. Então, vão discutindo. Então, eles não chegam lá qualquer coisa, eles já têm estudado, já tem toda a estrutura, já chega o diretor, olha, a imagem tal, tá vendo isso aqui? Melhor isso aqui, tá vendo isso aqui? Né? Eles olham tudo. Se você pegar, agora já vai dar 1 hora da tarde, o jogo é 5. Os caras já com certeza já devem ter almoçado, já estão em caminho para o estádio. Vão chegar lá com 3 horas de antecedência, vão ver tudo pronto para que a transmissão. E olha que os caras já estão lá desde manhã. Os caras da NN Play de Arapiraca, o jogo era 4 da tarde, eles já chegavam de manhã, deixavam tudo pronto, entendeu? Testavam, iam almoçar, ou almoçavam lá, ficavam por lá, faziam um vídeo, já faziam o pré-jogo, etc. É o lugar mais seguro, né? Já está dentro do estádio, não precisa mais de estar, né? Porque se eu vou chegar, vou sair 1 hora antes, para o Albertão. Aqui onde eu estou agora aqui no São José, aqui no Instituto de Educação, e tem um Rony. Eu fosse para o Albertão no jogo do Flamengo, o Michael sabe aí. Michael, que hora a gente chegou lá no jogo do Flamengo? Né? Que hora que eu peguei, a gente foi. A gente chegou lá 1h20. O jogo era 6 horas, que eu já sabia. Jogo do Flamengo. Chegar é complicado, entrada. Deu um problema no credenciamento. Quanto mais cedo a gente chegar, melhor. Tem que pegar lugar. E mesmo assim, a gente chegou cedo e deu pau na transmissão. A gente testou, nada de conexão funcionar. Mas por quê? Porque você tem que ter cuidado, né, para chegar cedo. Hoje, Libertadores, os caras que é da imprensa, é os primeiros a chegar, vão estar lá. Leva alimentação, leva tudo, porque se der pau, meu filho, para chegar faltando 1h30, 2 horas, é difícil, entendeu? A menos que é os caras que vão ser escoltado, né, e já chega, porque aí já tem todo um planejamento. Então, gente, só para encerrar, qualquer um narrador ou comentarista tem que fazer aí a ideia é que a gente vai fazer um roteiro, tá? As equipes que a gente vai dividir, tem pouco, mas quando vocês forem fazer, a gente vai fazer com 3, 4 pessoas. Certo? Um pré-jogo de 5 minutos. Eu vou dizer, o jogo é esse, 2 imagens, o time é esse aqui, e vocês vão fazer o jogo, 10, 15 minutos, ou ao vivo ou grava, entendeu, né? Mas eu vou pedir o roteiro, entendeu, né? O roteiro geral, e vou pedir o roteiro individual. O que pode e o que não pode entrar. Tem que pensar nisso, porque amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, vocês vão dar pulos maiores. E se encontrar isso, não se assustem, é normal. E eles vão ficar no pé, por mais que seja profissional. Você acha que o Galvão lá, por isso, parece que não tinha ninguém comandando? Não tinha. O cara comandava. Por quê? Porque eles têm um mercado, eles têm um nicho, eles têm imagem, eles têm que jogar o melhor possível para que a transmissão... Por exemplo, alguém que acompanha o SBT aí, veja a diferença quando for o Cleber Machado para lá. O mesmo SBT. Mudou ou não mudou a atmosfera de transmissão do jogo? Pronto. Quem transmitia Sul-Americana, etc. Quando ele foi para lá, o que mudou? Era a mesma estrutura, caramba. Mas quem foi o profissional que foi? Era o cara que já estava acostumado com isso. A forma de falar, a forma de motivar. Então, ele já levou outra atmosfera, e só a gente tem que trabalhar isso, melhorar isso. Acho que a gente pode melhorar isso para ser mais profissional. Mudou toda a forma de transmissão do SBT. Era a mesma equipe, mas o que mudou? Veio um profissional, já do alto nível de Copa do Mundo, ó, precisamos fazer isso, melhora esse som aqui, melhora aqui. Quando eu fui para a rádio comunitária, disse, ó, deu um eco, vocês estão sem eco, deu um eco. Eu posso botar um fundo de torcida, botar a torcida como fundo, né, para dar uma emoção. Tudo isso
faz a diferença quando o profissional é maior. Com humildade, tá, né? Porque chegar com arrogância, com humildade, ó, achar que a gente pode dar uma melhorada. Você tem um profissional muito bem, podemos ir mais além aqui, a gente pode ir para um nível melhor. Tudo isso é possível. Nós precisamos fazer isso aqui no Piauí. Já temos excelentes. Vamos dar uma melhorada, eu sei que não é fácil, porque é financeiro, é tudo, a gente é mais voluntário, mas se a gente começar a fazer isso, os caras são mega profissionais. Aonde que quer chegar, os caras não vão dizer, ali não é amador, são profissionais. Pode ser equipamento mais simples, gente, mas quando é uma transmissão, entendeu? Ou os caras da, como se diz, comunitária, mas os caras são profissionais. Né? Por quê? Porque já tem acostumado. Qual é a comunitária? Eu fui fazer Copa do Nordeste, Copa do Brasil de Abacuates, cada CBF são chatos pra caramba. Mas é uma empresa que está credenciada. Foi olhar, os caras são da comunitária, não são qualquer um. Né? Então, isso faz diferença. Agora, é preciso que a gente esteja aberto para melhorar. E a gente tem muita gente boa aqui. A gente vai ensinar a vigar, a rezar, né, gente? O que a gente pode melhorar é a nossa estrutura, é a nossa melhor transmissão. E nós temos equipes, aqui não deve nada a ninguém. Só o futebol está devendo, né? E as equipes, mas isso aí é quando a gente bater direto, começar, isso aqui tem que melhorar, etc., para ver se a coisa anda, tá? Daqui a 15 dias nós vamos tratar de repórter e como é o nome? Técnica e plantão esportivo, entre aspas, né? E hoje quase não tem. E aí já vou dar as dicas e as equipes, quem vai fazer o quê? Vocês podem escolher 3, 4, e eu vou dizer, vocês vão fazer um roteiro, vão entregar isso, vão fazer isso aqui. E vão poder gravar a transmissão. Vou dizer, o jogo é esse, tá aqui as escalações, virem e vão atrás. Certo? E a equipe se junta, grava 15 minutos, vai ser onde? Vai ser no StreamYard, vocês podem fazer pelo StreamYard, vai ser por aqui, a gente faz por aqui. Joga a imagem e vai fazendo. Eu sei que nem todo mundo vai estar no mesmo espaço, então vai ter que estar no espaço virtual. Né? E vai fazendo o roteiro. O roteiro é o caminho, e aí vai fazendo a narração depois. Aí pode, no lugar de a gente fazer ao vivo, a gente pode fazer gravado, entendeu, né? Grava, joga lá e a gente assiste e vai. O que é que vocês acharam? Aí depois eu vou ver a experiência, entendeu, né? Do roteiro, de como foi trabalhar com a equipe, etc, etc. Alguma pergunta, gente? Hoje tem o Fluminense, viu? Temos que já se aquecer para Fluminense e Boca hoje, né? Tá? Mas fica à vontade. E como o nosso curso aí deve terminar em dezembro, mas tem em janeiro para algumas coisas, a minha ideia é convidar algumas pessoas para a gente fazer uma transmissão no estádio, ou no Lindolfo, ou no Albertão, tá? Lembra que tem umas pessoas que queriam fazer em loco? Eu vou procurar isso aí, é o mais fácil, tá? A gente já chega, mostra como é fazer a transmissão para a rádio e TV. Eu vou jogar para o YouTube, mas a minha ideia é podia jogar para a rádio web, isso é a mesma coisa, tá? Mas mostrar como se faz. Quem já tem essa experiência, né? Já vai lá, como funciona, legal. Mas vivenciar no estádio, vocês vão ver que não é bem fácil. Às vezes no estúdio é mil maravilha, viu? Eu já estou com o computadorzinho, já estou no ar-condicionado, com tudo. No campo, meu filho, vocês vão ver que é a bagaceira, como se diz. Mas eu tenho que saber como vou lidar com isso, tá? Fala bem. É uma experiência fantástica. Aí eu vou aproximar quem queira, nós vamos fazer um tempo faz outra equipe, não tem problema, e eu fico só na retaguarda, o maior prazer. Né? E o Piauí já começa dia 14, né, se não mudar. A gente faz um jogo, né, quem está aqui, quem queira vir, entendeu? Eu converso com o Anderson, com o pessoal da associação, a gente está precisando fazer isso aqui. Agora, vai ter que chegar um horário com antecedência, porque eu vou ter que explicar como funciona. Ó, como é que coloca a transmissão? A gente faz milagre, né? O Michael vai lá para a transmissão porque a gente faz milagre. Com coisa de qualidade. Claro, eu gostaria de investir maior, não, né? Eu gostaria de estar fazendo equipe, mas eu não sei para o ano que vem. Mas aí o Michael já está encaminhado, né? A Gil está aí. Então o pessoal que já está encaminhado é mais fácil, né? Já tem o seu espaço, já tem o seu nome, né? Estou dizendo assim no dia a dia. Agora, no Piauí, falta dar mais oportunidades, né? Eu acho que juntar equipes, juntar pessoas, né, Gil? Como a gente falou lá no encontro da Assembleia. E falta isso. Com ideias, né? Não é, a pessoa não vai substituir, não vai tomar um lugar, vai querer ganhar 1000 de dia. Mas a ideia é de dar umas pitadas para coisa maior. Quem sabe um dia a gente chega nisso, né? Eu não ganhei na Mega Sena para formar minha equipe, né? Aí oi, que maravilha. Não ganhei nem R$1 milhão. Aí eu ia fazer uma equipe boa. O cara ia ganhar o salário, né? Paga X e ia fazer. Ou pro jogo, né? Depende. Vai que pro jogo vale a pena. O cara quer ganhar pro jogo, né?
Cada um tem Mas o seu. falta mesmo essa questão de oportunidade, porque tem muita gente boa e falta sair, né, dessa mesmice de você estar olhando só ali para, né, para o seu umbigo, não dar as possibilidades. Tem tantos espaços, né, que podem e podiam ser abertos, mas por pensamentos ainda muito Você restritos. viu lá, Né, Gil, na Assembleia, teve aquela discussão em um grupo lá, é os mesmos que não dão oportunidade. Foi pegar a cadeira, o cara ficou cheio de direito, quem não pode pegar aqui, a cabine é minha, de coitado, a cabine não é sua, a cabine do professor que você está agora. E aí, tá bom, muito obrigado, tal. Aí depois, eita, né? Não sabe se dá quem oportunidade, não se dá. O network... Para as mulheres também, nós, você numa assembleia, duas mulheres é lamentável, num universo gigantesco, né, de muitas mentes pensantes e de pessoas inteligentes com capacidades incríveis, e que a gente tem na ponta da língua, na ponta da língua, sabe o que fazer para resolver as questões, mas ali, porque, né, estão lá os xerifes e as coisas não funcionam. É os mesmos. Eu estou até falando para vocês, pastor, e até explicar depois. Ali é os mesmos, e aí tem que abrir uma equipe, outra, começar, às vezes como voluntário ir atrás. Aí você daqui a pouco, por exemplo, você tem quantas lojas de cosméticos aí? Olha, gente, você podia patrocinar aqui, só tem mulheres, então a gente já vai chamar, é um público, talvez, vai conversar da visibilidade, é um investimento, e vai fazendo, entendeu? Né, um salão de beleza, etc. É tudo um jogo que tem que aprender a como vender. O network é crucial. O network muito da imprensa é horrível. Não é só daqui não, de vários lugares. E desse curso aqui, né, professor? E desse curso aqui também a gente já tem que ter essa visão da questão da união. Se falta espaço lá fora, a gente aqui tem que se unir para buscar esse espaço entre a gente, né? Monta equipes, um narra, outro comenta, o outro é bom na parte técnica, faz essa inversão, né, durante as transmissões, para que a gente consiga o nosso espaço, para que, quem sabe, não é possível estarmos ainda, porque a gente começou agora. Eu quero estar em Paris, fazendo alguma narração na Olimpíada do próximo ano. Estou buscando isso. Então, a gente tem que pensar alto. Se a gente não pensa, se a gente não acredita no nosso potencial, quem é que vai acreditar, né? Então, acho que daqui a gente tem que passar a ter... Estamos chegando na reta final do nosso curso, mas também já ter essa visão de como a gente pode unir forças para conquistar o nosso espaço nesse mercado que ele é tão restrito. Então, qual é a ideia, né, de a gente também dar oportunidade para as pessoas conhecerem o estádio, ir lá para a transmissão, né? Certo? Para você ter ideia, eu vou dar só um link aí, vou botar no grupo, tá? De transmissão esportiva, só um momentinho. Eu tenho que encerrar aqui, que eu tenho que colocar o link. Aí diz lá, a transmissão inicia 1 hora antes do jogo, termina 1 hora após. Aí tem assim, 1 hora antes do jogo, programa Zona Mista. Programa com informações e reportagens da rodada, destaque dos grandes de São Paulo, destaque do jogo, reportagem, né? Esse é um roteiro que eles fazem, você pode detalhar mais ainda. Com o tempo, isso não vai precisar, porque você já está equipe, né? Mas como tem muitas equipes, precisa disso, tá? Então, a ideia das oficinas é começar a relembrar muitas coisas que os nossos colegas passaram por aqui falaram, né? E dizer, agora vamos fazer desse jeito. O roteiro vai ser crucial, tá, gente? Se eu faço um roteiro, o roteiro vai me dar toda uma luz antes, o jogo e depois. Essa ideia que a gente vai fazer isso aí. Mais tardar 10, 20 minutos, tá? E assim vai. Para poder que vocês não tenham problema na hora da transmissão. Gente, obrigado. Tá? Então, daqui a 15 dias, deixa eu ver, dia 18, a gente encerra a oficina de repórter, de plantão esportivo e parte técnica, e a gente já vai dividir para vocês fazerem em dezembro, tá? O quê? A transmissão, que pode ser gravada com a equipe, e aí manda um link, eu posso depois ajudar a botar no YouTube, etc. E aí vocês fazem o teste, a gente vai dando dicas aqui, ó, podia melhorar aqui, etc. Essa é a ideia, entendeu, né? Aqui podia ser melhorado isso, etc. Tá bom, aqui tá maravilha, né? Então, para que a gente saia, né, e termine o curso, e lembrando que o curso termina em dezembro, tá? A gente termina a parte, depois vem as sugestões, e aí vamos oportunizar para quem queira vir aqui a Teresina, ou quem sabe um jogo lá no interior, por que não, né? Mais próximo, a gente faça a equipe e vai transmitir. Ok? Fazendo uma transmissão, bota o meu canal do Narração e Emoção, a gente faz.
Qual o problema? Como fosse por rádio e TV, vou dar a vinheta, fazer tudo, ficar na técnica. Vai ser bom, que agora fica na técnica, melhor coisa, né? E quem aparece são os outros, bota a câmera, etc, a gente faz, sem nenhum problema, e a gente vai vendo como fazer. Vai sair erro? Vai, gente, mas faz parte do processo. A gente tem lá 500 anos de profissão ainda da cada ratada, tem problema lá no estádio, imagine para quem está começando. Gente, bom final de semana, bom jogo, né, hoje e amanhã, e até o próximo encontro, dia 18, tá? E depois eu passo para vocês aí essa gravação de hoje.